Olá meus amigos, você está no canal da PS Videoaulas. E hoje, dentro da nossa série de Papo de Professor, estamos recebendo aqui o meu amigo, ex-colega de faculdade, no caso como professor, né, docente, Márcio Fabrício. Ele é professor de Física e vai ser bastante interessante esse papo porque nós vamos poder explorar o nosso amigo aqui um pouquinho, já que ele tem dois públicos que são complementares, né? Exatamente. Que é o público do ensino médio e o público também do ensino superior. Então, Márcio, dê aí as suas primeiras palavras. Bom, primeiro agradecer a Paulo, né, pelo convite, né? É um prazer estar aqui fazendo essa entrevista. Queria convidar vocês também para que vocês compartilhassem esse vídeo, né? Curtisse lá, desse o like no canal do PS Videoaulas, né? E que compartilhasse também nas suas redes sociais. Pois é, pessoal, então tá dado o recado. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, peço que faça agora. Isso ajudará cada vez mais que o nosso canal possa crescer e oferecer cada vez mais um conteúdo de qualidade e diversificado a você. Aproveite para fazer a sua inscrição durante a nossa vinheta. Estamos de volta aqui com o meu amigo Márcio Fabrício. Então, professor, vamos começar já você fazendo esse paralelo entre o ensino médio e a universidade. Bom, primeiramente, novamente queria só reiterar assim que o prazer é grande de estar aqui perto de Paulo, né? Aproveitando esse reencontro, né? Que a gente sempre tenta se encontrar na vida, né? E só tem sido uma justificativa para a gente ter se reencontrado, ter batido um papo, né? E estar compartilhando aqui com você essa experiência que eu tenho em sala de aula e Paulo também já tem há muito tempo, né? E assim, a minha experiência em sala de aula como professor de física, né? Por atuar tanto no ensino médio como no superior, mostra que existe uma grande dificuldade ainda, né, Paulo? De a gente poder desenvolver em sala de aula assim, a capacidade que o aluno tem de absorver certos conteúdos, né? Que são básicos para a engenharia, por exemplo, né? Que é um curso que, hoje em dia, é um curso que tem grande amplitude, né, no mercado nacional, né? Cada vez mais crescendo. Muito dessa parte, dessa dificuldade, vem exatamente da base, né? Do ensino médio. E no ensino médio brasileiro, principalmente, a gente sabe que tem uma grande dificuldade na área de exatas, né? E eu, em sala de aula, eu percebo bastante isso, né? Que essa dificuldade que o aluno tem de absorver, seja por uma questão mais política, né, que a gente sabe também que envolve isso também, essa política que o nosso país não tem, né, mas é uma questão também assim social, né, porque as ciências também são uma forma de incluir na sociedade também, né, o conhecimento. E no ensino superior, por consequência, né, acaba levando a essa dificuldade, porque um curso de engenharia na parte de exatos, principalmente, né, demanda muito da base, né. E os alunos chegam no ensino superior, em boa parte, né? Não todos, mas em boa parte chegam com essa dificuldade grande, né? E qual a estratégia que você usa, no caso do nível médio, para tentar resgatar esse aluno, vamos dizer assim? Porque há o resgate no próprio, em cada nível, né? Tem que haver um resgate. Então, como você faz com aquele aluno que está desestimulado, com aquele aluno que você vê que está realmente necessitando de uma ajuda? Primeiro, assim, o que eu sempre tento fazer em sala de aula, tanto no ensino superior como no ensino médio, mas especificamente no ensino médio, que é a primeira parte que tem que fazer é fazer um levantamento, uma sondagem, né, daquilo que o aluno tem um pouco de conhecimento prévio daquele conteúdo, né? Porque a gente sabe que o curso de exatas, os cursos de cálculo, matemática, assim como a grande maioria, mas eles dependem muito de um conhecimento anterior, né, uma base anterior. Então eu sempre tento fazer um levantamento daquelas operações básicas, daqueles conhecimentos mais iniciais que ele deveria ter, e a partir daí que eu vou direcionando minha aula. E tento dar uma significância para aquilo que ele está vendo ali na vida dele, de alguma forma. Relacionar com a prática. Exatamente, porque a física, né, que no caso é a disciplina que eu ensino já há muito tempo, ela é uma ciência que também está no dia a dia da gente em tudo, né? Agora tem que ter esse olhar também para enxergar a física dentro do nosso cotidiano. Com certeza. Eu
quando eu ministro aulas, porque sempre tem matemática, né, envolvido nos nossos ensinos, somente em engenharia, eu mostro que a necessidade da matemática ela é para o seu dia a dia. Se você vai cozinhar, você precisa pesar, medir, não é? Claro. Então, se as pessoas começam a enxergar dessa forma, eles vão ter, o que eu diria, menos aversão à matéria, porque existe assim um bloqueio cultural, eu diria, em matemática. Então as pessoas dizem, matemática é difícil. Realmente, se você não se dedicar para qualquer coisa nessa vida, até para fazer um bolo mesmo, com certeza. Se você não treinar, se você não se dedicar, você não vai fazer você nem faz o bolo para começar, né? E para fazer bem o bolo, é preciso você queimar algumas vezes, né? Não dá certo, porque a vida é assim, a vida não dá certo de primeira. E mostrar para o aluno também, como você acabou de falar, mostrar que esse faz parte do processo, né? O aluno que está aprendendo um certo conteúdo mais específico, naquele momento em sala de aula, saber que aquilo dali é o erro, né? O fracasso, que muitas vezes o aluno se sente fracassado quando recebe uma prova, uma nota baixa, né? Isso. Principalmente na área de exatas, né? Que a grande maioria acaba acontecendo em sala de aula, tanto no ensino médio como superior. O aluno ele tende a ficar somatizando aquelas coisas ruins, né? Achando que aquilo dali, porque eu não tenho capacidade, é muito difícil, né? Realmente as áreas de exatas, né? Elas necessitam de uma abstração, às vezes, maior do aluno, para poder enxergar ao redor. É uma forma de linguagem. A matemática e eu acredito também, professor, que é um interesse do aluno ele fazer essa sintonia e também ele estar aberto, né? Com certeza. Porque quando a pessoa cria uma barreira, ou contra o professor, ou contra a matéria, ou contra os dois, aí são os ingredientes que eu diria que realmente cria um campo intransponível, às vezes, porque ele não está afim quer dizer, por mais que o professor se esforce, por mais que as condições locais favoreçam ao aprendizado, mas se o aluno também não fizer a parte dele, com certeza. Não é, professor? Isso no ensino médio, voltando para a questão do ensino médio, a gente tem que ter uma visão que isso depende, lógico que depende do professor em sala de aula, né, daquilo que ele demonstra ser o profissional que ele é. A gente sabe que existem profissionais bons e ruins em todas as áreas. Todas as áreas, né? Mas eu vejo e percebo nos ambientes por onde eu passo que existem muitos profissionais bons. Agora, isso depende de um conjunto de fatores também, não é só o professor, a questão também da coordenação, né, do local, a questão do apoio também. Entre os alunos também, quer dizer, essa parte humana do relacionamento. Então, o que a gente nota, às vezes, chega numa classe que os alunos tratam mal o professor. Isso. Então, tudo isso vai minando, né, essa relação e aquela matéria vai ficando complicada até de você conduzir a turma, né? Existe exatamente a diferença. A questão do respeito, a questão do medo, né? O aluno não precisa ter medo do professor, não ter receio. Sempre quando eu faço um levantamento em sala de aula, alguma pergunta, eu percebo às vezes que eu sei que tem alguns alunos que sabem ou têm um conhecimento, mesmo que não seja o correto, num padrão, mas ele tem aquele conhecimento, mas às vezes ele se sente preso com aquele medo de se expor, né? Ele acha que vai ser repreendido pelo colega, né? Então esse respeito de sala de aula é importante. O aluno ele tem que aprender a vencer isso daí, porque se ele vai futuramente, né, terminando o ensino médio, vai para o superior, ele vai se tornar um profissional, ele vai ter que se expor. Eu venho dizendo também, professor, com as pessoas às vezes são aversas à tecnologia, a gente não pode. Por exemplo, se você eu não gosto de gravar vídeo, eu não gosto de fazer. Você não pode se dar o luxo hoje em dia de certas coisas. Por quê? Você vê, nós estamos aqui nos expondo aqui, né, num vídeo, mas tem muitas entrevistas hoje de empresas que já estão sendo feitas via Skype ou outro aplicativo, né, Hangout, né, tem outros aplicativos que eles estão utilizando. Então, isso é o presente, não é nem o futuro. Então, se o aluno não começa a se ligar nisso, eu estou passando para meus alunos, inclusive nesse semestre, eu passei para eles produzirem um vídeo. Sim. Passei um experimento e não só, eles tinham que fazer um trabalho de cunho ambiental, mas eles tinham que registrar, aparecer no vídeo também, fazer uma narrativa, quer dizer, fazer uma produção. Interessante. Então, já recebi o primeiro. Rapaz, eu vou mostrar a você, Márcio. Vou até roubar essa ideia, vou implementar. Pronto, quando terminar a entrevista eu vou lhe mostrar esse vídeo, você vai ver como ficou interessante, certo? Então, é isso que a gente tem que fazer, com que as pessoas quebrem aquele bloqueio de só ficar na sala de aula. Porque, pelo gosto dos alunos, eles mal frequentam as aulas. Exatamente. Então, esse é um outro problema que a gente enfrenta, que é a frequência mesmo. Se você está no curso presencial, né, tem o curso à distância e tem o curso presencial. Se você vai para o curso presencial, você tem que estar na sala de aula.
para a gente poder trabalhar com esse aluno, não é, professor? Até porque para poder superar exatamente essas dificuldades todas que nós falamos até agora, né? Se o aluno já tem essa dificuldade de se expor, né, diretamente da sala de aula, serve para maturar. E o extra classes que a gente passa não é para maltratar o aluno, como tem muita aluno que acha que o professor passou aquele trabalho, aquele negócio, né, pesquisa, né? Mas aquilo é para o desenvolvimento do aluno, é justamente onde a gente vai conseguir enxergar até onde os alunos podem ir. Extrapolar aquilo. E eu tenho certeza que como eu recebi só um, já me surpreendi. Claro, que bom. Você imagine com os que estão por vir. Com certeza. Não é? Então, com certeza eu vou ter boas surpresas. Com certeza. E as ferramentas que nós temos hoje, nós temos aplicativos, né, específicos em áreas, por exemplo, na área de física, matemática. Hoje em dia tem muitos aplicativos que você baixa no seu Android, no seu, né, em qualquer tipo de equipamento, você consegue ter aplicativo que você pode usar tanto em sala de aula como uma ferramenta. Principalmente de física, né? Eu vi que tem vários experimentos, várias coisas que eles já fizeram virtualmente isso. Então você pode enxergar simulador, né, simulador de rampa, né? Essas coisas clássicas da física, já tem tudo na internet. E eu sempre proponho assim, alguns alunos que eles pesquisem, geralmente eu compartilho com eles através de redes sociais, e sempre coloco alguns aplicativos. Peço às vezes para eles baixarem e colocarem nos seus celulares. Quando é possível utilizar em sala de aula, nós utilizamos. Também faço isso. Ou às vezes eu até, mesmo que ele não utilize em sala de aula, mas eu faço um roteiro de experimento, alguma coisa, que eu sei que se ele tentar me enrolar, eu sei que ele não vai conseguir, porque aquilo ali já é um conhecimento prévio, que é baseado em cálculos, né? Por exemplo, medidor de pressão, medidor de localização, GPS. Então, quando você tem aquela base, aquele aplicativo, o professor que previamente já estudou aquele aplicativo, como é que aquilo se aplica. Então, quando a gente passa um roteiro, é como um roteiro experimental no laboratório. A gente já sabe aquilo que vai acontecer. Porque a gente já testou antes, a gente já sabe. Se a gente vê uma coisa, um dado, que vai muito fora daquilo, tem uma discrepância grande, então a gente, fez alguma coisa errada. Porque a gente tem que comprovar, na verdade. A gente já sabe da resposta, mas o que é que a gente precisa acompanhar? O processo. Claro. E entender o processo, né, que faz chegar naquele resultado. Claro. Eu sempre venho dizendo para os alunos que eles estão muito mais preocupados com a conta do que com o problema. E com decorar também. Porque a conta você vai fazer sempre, mas se você entender o problema, se você tiver também, depois de entender o problema, você tem que ter uma boa organização do que você faz. Sim. Tem aluno que escreve uma coisa aqui, outra coisa do outro lado, quer dizer, ele mesmo faz uma organização ruim, e isso pode induzir ao erro. Com certeza. Né? Pode induzir ao erro por uma questão de organização. E o outro realmente é a interpretação. Então, antes de você partir para fazer qualquer resolução, principalmente em física, né, tem as unidades, aquela coisa toda. Então, a gente passa essa receita de bolo. E os alunos, normalmente, eles não cumprem isso. Então, esses que não vão para esse lado, normalmente eles erram. Você observa na correção das provas. Não, isso é corriqueiro, isso, né? Por exemplo, uma coisa que eu sempre falo para meus alunos em sala de aula, né? A gente sempre admira um professor que sabe organizar bem um quadro, né? Okay, professor, não exatamente uma letra bonita, não exatamente, mas que consegue usar um raciocínio de organização do quadro, né? Ou usa um mapa conceitual, alguma coisa do tipo, que aquilo desencadeia um processo de aprendizagem. Isso não sou eu que digo só apenas. Bom, e na sala de aula também é muito importante que nós temos que criar uma dinâmica. Sim. Até para não ficar monótono. Então não pode você ter aquele estigma, aquele professor do slide. Aquele professor que faz, porque você tem uma coisa muito igual nas aulas, né? Então a gente tem que surpreender. Tem que um determinado aula, pessoal, olha, vou propor esse exercício aqui para vocês, eu quero que vocês se juntem aí para fazer em grupo, para também unir os alunos. Então, ontem mesmo aconteceu isso, eu fiz uma aula que eu estou fazendo o seguinte, eu tenho um livro que tem um exemplo, aí eu fiz um exemplo mais simples, que eu até produzi umas videoaulas e tal, aí o que é que eu faço? Eu ensino pelo mais simples, que é o que eu fiz, que é didático. Aí depois eu jogo o exercício para a turma. Então eles vão na sala e vão ter que resolver em sala. Porque esse negócio tem, pelo gosto dos alunos, professor, a gente vai embora e resolve. Não funciona. Então eu quero ver o meu aluno resolvendo lá a questão. E é uma aula maravilhosa. Eles saíram ontem assim, rejuvenescidos, eu diria, e satisfeitos. Por quê? Porque eles conseguiram fazer sozinhos o exercício. Então isso é muito importante. Mas para isso tem que haver o quê? Uma sintonia com a turma. Não é? A turma tem que estar receptiva, todo mundo tem que estar engajado para fazer aquilo, porque não sou eu que tenho que fazer. Tem muita gente que acha que, mas faça o senhor aí no quadro. Mas não sou eu que vou fazer, gente, são vocês. Não sou eu que estou aqui para aprender. Né? Não é? Então eles querem copiar e fica com raiva às vezes. O professor não fez no Excel.
Professor fez no Excel, eu fiz no Excel O professor usou a calculadora. para conferir aquilo que a gente está fazendo, para melhorar a legibilidade para o aluno. Então, isso é a parte do professor, de orientar. Agora, quem tem que pegar no lápis e fazer a conta é o aluno, porque, inclusive, quando for no dia da prova, ele não sabe usar a calculadora, ele não sabe organizar as coisas. Por quê? Porque ele não praticou. O mínimo, né? E se a gente pode usar esse tempo da sala de aula, já que sabe que todo mundo é muito ocupado, o povo não tem tempo, não tem aquilo. Então, quando a gente dispõe desse tempo na sala de aula, professor, eu utilizo todo esse tempo. É uma excelente prática, né? Assim, eu tento também fazer isso sempre que possível, assim, tento superar, porque no caso do curso de engenharia que eu leciono, né, que é um curso de engenharia civil, a física é a base, né, do curso em si. Então, a física e a matemática, a gente sabe, assim, chega ao ponto de ter alguns alunos que ainda perguntam, professor, mas eu estou estudando física para quê, né? Ainda não quer dizer, depois... Está no curso de engenharia civil, ainda não tem uma visão ainda. Eu entendo um pouco isso aí, tem a questão também, tem sempre aquele aluno que exatamente não está fazendo curso por questão de reconhecimento pessoal, mas tem aquela questão daquele aluno que às vezes a maneira como ele foi ensinado na escola é que sempre foi passado um conteúdo sem um significado para a vida dele. E isso às vezes perpetua no ensino superior. No cursinho acontece muito isso. Você direciona o aluno para marcar um X. Para marcar um X, decorar para poder acertar a questão. Então ele não está preocupado com o conteúdo. Exatamente. Ele está só passando por uma etapa de classificação. Né? Basicamente é isso. E poucos são os alunos que absorvem aquilo dali para um conhecimento futuro. Né? E no curso de engenharia civil, por exemplo, o que eu faço com a minha área, que é física, tem uma amplitude muito grande. Existe uma limitação em boa parte dos livros de física, que como é uma área abrangente, é básica, mas abrange muitas áreas também, né, de exatas, alguns problemas que são colocados aqueles problemas de sempre, o carrinho descendo, né, o subindo, mas quando você vai para um curso de engenharia civil, existem problemas específicos da engenharia. Ontem mesmo eu estava resolvendo essa área, o problema de barragem. Eu peguei lá a gente está achando a parte de diferença de pressão, o cálculo da força da barragem, né, na parede da barragem, por exemplo. Né? Um empuxo, né? Um empuxo. Essa questão, a questão da força de cisalhamento, né, que a gente fala isso na parte de elasticidade, né, que também está aplicada a resistência material e tudo mais. Então você vê que isso é um conteúdo específico de engenharia, mas que inclusive ele paga dentro de disciplina chamada de barragem, né, específico, mas que você pode trazer isso para a física também. O que eu faço, eu dou um significado para aquele momento de sala de aula. Né? Agora, isso também, como você falou, a turma também tem que ter uma aceitação. Porque a turma ela quer que o professor, em sala de aula de física, ela dê a fórmula, bota a fórmula no quadro, se possível. E uma questão igualzinha de uma lista que você passou. Exatamente. A lista, lógico, que ela serve para maturar aquele conhecimento. É lógico que a prática, e principalmente a prática manual também, ajuda muito no processo de conhecimento. Eu acho engraçado que todo mundo às vezes gosta, professor, de inovação, mas quando a gente inova, às vezes nem sempre é bem recebida essa inovação. Exatamente. Porque o aluno ele quer a facilidade. Né? Quando ele vê que aquilo, eles perguntam logo, o senhor vai cobrar isso? Quer dizer, eles não estão preocupados em aprender. Então tem um livro de um colega nosso aí, que é engenheiro, que eu até fiz uma chamada ontem, que a gente está fazendo um sorteio lá no meu canal, do Instagram, e ele fala lá, é inadmissível que um aluno até hoje, ele seja avesso a algum software, alguma coisa de tecnologia. Mas isso a gente vê direto na sala de aula. Eu abro um Excel, às vezes, tem aluno que se assusta ainda. Porque eu abri um Excel, gente, Excel é em qualquer curso hoje. Todo mundo precisa fazer uma planilha, até para um planejamento doméstico. Até para isso você precisa. Como é que você não sabe fazer uma planilha? Com certeza. E muito dessas operações básicas, Excel, assim, software, desses desenvolvimentos assim, que são mais básicos, né? Eles são tão simples quanto até mexer em redes sociais. Mas é o bloqueio, aquele negócio, todo mundo sabe, né? Você pega o Instagram, o cara sabe o que é história, sabe mexer na configuração. Até mais do que eu, às vezes. Eu já aprendi muita coisa com meus alunos. Exatamente. Essa parte mesmo do história foi interessante. Eu não usava na época, que foi logo quando apareceu. Eu disse, não, professor, é assim, ó. Eles me ensinaram lá. Nem eu, que sou antenado com as coisas, na época eu sabia. Então eu aprendi com o meu aluno. Eu acho que o aluno, ele, com o tempo, né, ele consegue absorver essas novas tecnologias que cada vez aparecem mais. E assim, é muito gratificante o professor ver em sala de aula também que o aluno está trazendo isso para ele também. Porque às vezes tem coisas em física, por exemplo, que eu também não consigo me atualizar totalmente. E também ninguém é o centro do universo, né? Ninguém consegue absorver todo o conhecimento, isso não existe, né? E hoje em dia eu acho que um dos problemas também que acontece é que, devido a essa grande gama de informação que a gente tem,
um dos maiores problemas que tem que é o foco. Então você pede um para fazer uma pesquisa sobre um determinado tema, ou se ele vai para onde? Ele fala, professor, isso tem no YouTube, tem videoaula, por exemplo, vai ver uma parte das suas videoaulas, né? Que são interessantíssimas, né? Mas só quando você vai chegar na videoaula, é importante para o aluno também ter um foco naquilo que ele quer. E o pior é o aluno que nunca nem viu, eu estou dizendo, não é nem a minha não, porque tem aluno que acha que eu estou querendo ganhar alguma coisa com isso, porque quem está ganhando na verdade é o aluno, porque quando eu posto uma aula lá, quem segura os meus acessos, professor, são os alunos que eu nem conheço. Porque o universo de aluno que nós temos presencial é uma gota no oceano, não é? Exatamente. Porque a internet é o mundo. Então, eu tenho audiência em outros países, sobretudo em Angola, que fala também a nossa língua, Angola, Portugal. Então, eu tenho muito mais alunos, vamos dizer, estrangeiros do que presenciais. E do Brasil, aí nem se fala, né? Então, quem sustenta os meus acessos, para quem acha que o aluno de classe, da minha classe não vai fazer a diferença. Então, mas vai fazer a diferença para ele, né? Quer dizer, ele vai ter a oportunidade de ter uma aula que ele perdeu, ou de reavivar aquele conhecimento, né? Algum detalhe, até para estudar para a prova, às vezes, para lembrar rapidamente das coisas, né? Que até eu uso isso. Eu, às vezes, uso a minha própria videoaula. Às vezes eu estou um pouco esquecido daquela matéria, eu vou lá e assisto minha aula. E aí vem tudo facilmente, né? Porque eu já sei, né? Só estou isso, exatamente. E é como ele falou, o ensino ele também é uma sequência. Né? E eu não consigo também entender, professor, porque não é bom esse relacionamento dos alunos também. Aí eu volto para a sala de aula. E aí eu vou pegar aquele gancho para a gente falar sobre o nosso relacionamento também com profissionais. Então, gente, aproveita essa época da faculdade que você está para fazer amigos. Tanto amigos entre os colegas, como seus professores, funcionários, porque nossa rede é muito rica quando você faz isso, quando você abre portas. Então é muito bom quando você trabalha numa empresa que você pode voltar lá, porque você não fez nada de errado, você pode ter sido até demitido. Como na empresa atual que você trabalha, né? Eu fui demitido lá, mas eu já participei de defesa de TCC, eu já fiz gravações lá, quer dizer, eu tenho acesso lá porque eu não fiz nada de errado, nem nunca falei mal da instituição que eu trabalhei. Então, é a questão seguinte, nós somos seletistas, se a empresa quiser lhe demitir, ela lhe demite. Claro. Se ela pagou tudo direitinho, né, professor? Então não tem por que a gente ter nenhuma vergonha, nem nada dessas coisas não, só daquilo que a gente fizer errado. Aí eu lhe pergunto, você vê, até hoje, nós ficamos amigos. Fruto de quê? Eu fui seu chefe, né? Numa oportunidade. Eu era coordenador do curso e ele era um dos meus professores. Aí, diga aí, como era meu comportamento como chefe. Né? Meu primeiro encontro com o Paulo foi interessante, foi exatamente numa banca de seleção, né, Paulo? O Paulo foi um dos avaliadores, na época, que era o coordenador do curso. E ele foi uma das pessoas que mais me deu dica. Eu já comecei a admirar Paulo dali. Porque você se lembra, Paulo, que no dia da banca de seleção você falou assim, olha, você poderia ter colocado mais um exemplo no seu slide, né? Eu dei a aula foi bem elogiada tanto por você como pelos outros colegas. Você diz, olha, você poderia ter colocado mais um exemplo, né? Ficou um pouco mais teórico, né? Melhor mais essa fala. Além de você me avaliar, você me deu dicas. Você vê, aí eu vou confessar para você que eu não lembrava, porque foram muitas entrevistas, né? Porque para a gente preencher uma vaga, às vezes aparece 10 pessoas para a gente selecionar. Aí você até me lembra que você ressaltou na época, você foi um dos primeiros que realmente falou na linguagem que a gente quer, de nível superior, né? Então, mas melhor essa questão sua da exemplificação, né? Eu sei que tem a questão, você está falando, eu sei que tem a questão do tempo que é curto, mas tente colocar que o aluno ele gosta dessa coisa da prática, já que tempo você falava isso, né? E assim, e nessa relação pessoal, sempre a gente manteve uma relação muito amigável, né? Eu me lembro que sempre que eu recorria a Paulo, né, para algum tipo de necessidade que eu tinha em sala de aula, seja com relação ao aluno ou relação estrutural, o Paulo sempre esteve disponível, né? E isso manteve, e o Paulo é aquela pessoa que você leva para lá profissional, mas você também tem uma facilidade, uma abertura para ter um contato pessoal, assim, próximo, né? Então, apesar de não se ver com tanta frequência como você gostaria, né, Paulo? Mas a gente sabe que a vida é corrida, mas a gente consegue manter, sempre se comunicando, eu sempre acompanho o que você faz, né, no seu trabalho, mas também na internet, e a gente sempre consegue manter essa relação. Então é importante que, como o Paulo falou, ressaltando, né, que a gente mantenha essa relação. Não é uma questão de manter uma falsa cordialidade, sei lá, não é isso. Primeiramente é você. Porque se fosse falso, né, tinha parado lá. Quer dizer, a gente não estaria aqui hoje conversando assim.
abertamente e realmente a gente criou um vínculo. Exatamente. Né? Não necessariamente você precisa ser um amigo que vai frequentar a casa da pessoa todo dia, né? Mas eu digo assim, mas você manter um elo de cordialidade, né? Porque a nível profissional agora falando, a gente precisa muito do outro. Né? E indicação, vamos dizer, às vezes né? ele pode perder o emprego numa faculdade, eu posso indicar ele para outra. Exatamente. Não seria aquela indicação do QI, como o pessoal fala, né, de quem indica. A indicação de pelo menos dizer, olha, tem uma vaga ali, tem uma oportunidade, eu acho que você é o seu perfil. Então a pessoa vai lá, como eu mesmo, quando eu fui demitido de uma instituição, pela primeira vez na minha vida fui demitido, aí o que é que eu fiz? Eu fui atrás se tinha alguma oportunidade. Aí um professor amigo meu disse, Paulo, ó, tem uma oportunidade em tal instituição. Aí eu fui lá e a pessoa disse, não, mas tem que fazer uma prova. Eu disse, não tem problema. Oxe, se é para dar uma aula, oxe, é o que eu faço. Vir, né? Então, e eu não entendo isso. Tem às vezes colega que não, se for para eu dar uma aula, eu não quero. Quer dizer assim, como eu acho que a pessoa está se diminuindo com aquilo. Não, eu acho que regras são para ser respeitadas. Então se tem que ter uma seleção, você tem que participar como outras pessoas participam também. Como o Márcio participou, né, que acabou de falar, que participou de uma seleção comigo. E a gente tem que ser sincero. Eu sempre, quando eu participo de qualquer coisa, eu dou a minha opinião. Às vezes tem gente que pode até não gostar disso, sabe, Márcio? Sim, sim. Porque a gente tem que dizer o que é que a gente achou, mas de uma forma educada. Você não vai agredir a pessoa. Exatamente. Mas tem gente, olha, eu já participei de uma banca, até com o nosso colega Júnior, sim, que é o seu coordenador lá atual dessa instituição que você trabalha. O que é que acontece? O cara foi desrespeitoso com a gente. Aí precisou, no final, aí Júnior ficou tão chateado que ele disse o seguinte, olha, eu queria que você soubesse que você está aqui na frente de 2 doutores. Já que você se acha mestre, você está na frente de 2 doutores aqui. Mas, meu amigo, esse cara não sabia onde enfiar a cara. Agora você imagine, se ele foi arrogante e agressivo com 2 colegas, você imagine com um aluno, como é que esse cara não vai ser. Quer dizer, o cara tinha um mestrado e se achava a bala. Um mestrado. Eu tenho doutorado, não me acho nada. Exatamente. O que é que eu sou mais do que Márcio, do que qualquer um? Não existe. Então, o que nós valemos pela nossa qualidade profissional, eu diria. E não pela formação em si. Até porque o processo de formação, como você falou, se a pessoa tem um mestrado, o que vai separar um doutor do mestre é aquele tempo que a pessoa vai se dedicar para aquilo. E outra coisa, o cara é doutor num universozinho pequenininho ali, gente. Não é uma coisa... Parece que o cara é doutor, sabe de tudo. Claro, não tem nada a ver com isso, gente. Então, é até bom para a gente desmistificar isso aqui nessa nossa conversa, né, Márcio? Para dizer isso, a gente tem que respeitar as pessoas independente da patente. Da patente, exatamente. Né? Não existe ninguém mais nem menos. Agora, em determinadas situações, está lá. Se eu sou coordenador, ele tem que me ter o respeito pelaquela posição que eu estou ocupando naquele momento. Mas isso não é questão de superioridade, inferioridade, não. É porque é uma organização. É como na sala de aula. A voz de comando é do professor. Então não pode o aluno mandar na sala de aula. E exatamente. Então, o aluno ele tem que ter a sua visão também, né? Voltando para a questão da sala de aula. O aluno tem que ter a sua visão que o quanto que a gente consegue fazer a aula ser e o processo de aprendizagem ser mais democrático possível, melhor. Porque a gente não está ali no processo ditatorial. Não é porque o professor está ali na frente que eu vou falar e o aluno não vai poder contestar. Isso. Aquilo como eu falei no início, né? Que o aluno tem aquele medo. Isso a gente sabe que isso vem de muito tempo já, né? Desse processo de educação que o Brasil teve de muitos anos, que era só aquela coisa da palmatória. Mas também né? a questão também da educação doméstica, professor, às vezes. Tem gente que às vezes não sabe nem se dirigir ao professor, não escolhe o momento correto para interromper. Exatamente, né? Então a gente tem que saber fazer isso. Isso aí é uma questão de muita maturidade também, pessoal, né? Lógico. Isso. E a questão familiar também. A gente sabe que, voltando à questão do ensino médio, eu trabalho com muitas situações que a gente vê que tem uma precariedade social muito grande. Familiar, né? A família não favorece, né? Atualmente, no ensino médio, eu estou lecionando especificamente na rede estadual de ensino. Mas também já fui professor da rede particular, também dou aula em cursinho, né? Mas eu vejo assim que nesse ambiente, seja na rede estadual ou particular, a gente vê que a maneira como o familiar se coloca para a educação do filho é mais uma questão mais burocrática, mais assim de status, muitas vezes. Mas não é aquela questão de educar para a vida, né? Exatamente isso. Se a família passa esses valores, né, em casa, isso se reflete na sala de aula, isso reflete no ambiente profissional, né? Então a gente sente essa carência. Então o professor
A gente tem um grande desafio como professor, né, principalmente de ensino médio, que a gente pega essa carga social muito grande, exatamente trabalhar com isso. Como a gente consegue manter essa abertura, como é que a gente consegue cobrar atividades, né, propor desafios ao aluno, de maneira que a gente consiga conciliar essas questões. Né? É bem difícil, mas assim, apesar de tudo é bastante gratificante. Assim, a gente vê situações assim que o aluno se supera. Ontem mesmo eu apliquei uma prova na escola, que eu vi alunos assim, professor, que eu juro você que na hora assim, que eu não imaginava que conseguiria fazer aquilo ali. E eu agora que, por exemplo, nessa série agora, professor, eu já entrevistei 3 ex-alunos que são professores hoje. Bacana. Então, isso para mim assim é como eu falei até no comentário que eu fiz luta lá, é a realização em vida, né? Você vê a continuidade do trabalho e que as pessoas reconhecem a minha participação docente, que realmente eu fiz uma boa atuação e fiz um diferencial na vida daquela pessoa, né? Então, professor, eu gostaria de agradecer imensamente por esse papo aqui. Eu acho que agradeço. Como sempre, né? Toda vez eu digo isso, mas não, gente. É porque realmente a gente se renova, né? Quando a gente recebe assim, um colega que a gente também admira, que a gente tem uma empatia e que a gente percebe que ele faz um bom trabalho, que realmente quem está na docência, como ele disse, tem gente ruim em todo canto, claro, mas a grande maioria dos docentes realmente são pessoas que gostam, né, de ensinar, que fazem aquilo com amor e afinco e ficam muito felizes quando percebem que o aluno aprendeu alguma coisa, né, que a gente influenciou na vida dele positivamente, né? Passou, às vezes até uma palavra, né? Sim, sim. Na entrevista que eu fiz com esse meu ex-aluno, ele trouxe um e-mail de 10 anos. Bacana. E destacou lá o que eu tinha dito para ele, que até hoje ele não esquece. Então, isso é uma coisa assim que nem eu lembrava desse e-mail. Eu já acontece muitas vezes assim, nós estamos no ambiente da Universidade Federal, mas acontece às vezes estar passando por aqui e encontrar alunos. Na semana passada encontrei alunos aqui na feira, professor. Aí lembra daquelas situações, ou seja, você vê que ele vem com aquela empolgação, ele reconhece segunda-feira mesmo eu vou entrevistar para vocês verem como é importante essa relação aluno-professor. Um professor que foi professor meu do meu cursinho ainda. Bacana. Então ele vai aparecer aí, não sei em que sequência, né? Mas o nome dele é Milton Marques Júnior. Então estou fazendo, marquei agora na segunda-feira, agora a gente está numa sexta-feira, hoje você vê, a gente está numa sexta-feira aqui gravando esse programa de hoje. E segunda-feira eu já tenho uma agenda com esse ex-professor, que hoje é professor aqui da UFPB, do CCHLA. Então, portanto, eu estou entrevistando também colegas de outras áreas. Tive a oportunidade de entrevistar também 2 pedagogas aqui da UFPB já também. Então, estou abrindo esse meu quadro para mostrar que, como é papo de professor, pode ser qualquer área, né? E não de engenharia. Tanto é que eu estou recebendo aqui, apesar dele ensinar engenharia, mas ele é físico, né? Então, o importante aqui é a gente passar para vocês uma mensagem para aquele que está desestimulado também e para a gente dividir com os próprios colegas também. Então eu gostaria muito que os colegas assistissem também essas nossas entrevistas. Então, professor Márcio, agradecer demais. Se você gostou desse vídeo, então não esqueça de compartilhar, de curtir, de deixar um comentário, de também apresentar uma sugestão para um próximo programa. Então tudo isso é muito importante, gente. Por quê? Porque isso vai valorizar o vídeo e vai fazer com que mais pessoas consigam assistir e se beneficiar com esse conteúdo. Então agradeço novamente a Paulo a oportunidade, né? Sempre que você precisar, Paulo, pode contar comigo. Para qualquer projeto que você quiser. Da mesma forma, vamos inventar alguma coisa juntos aí. Inventar, com certeza. Então, como eu sempre faço no final dos meus vídeos, até as próximas. Até as próximas.